Feliz Ano Novo! Feliz 2024 pra nós! Feliz 4 anos de modos! Hoje a gente comemora 4 anos, exatamente, porque a gente começou em um dia 1º de janeiro. De 2020, olha isso. De 2020, antes da gente saber da pandemia. A gente vai ficar o episódio inteiro falando isso, que loucura, menina, a gente vai ficar, nossa, que loucura, meu Deus, o episódio acabou. Não, hoje a gente vai fazer uma retrospectiva de 2023 que passou voando, não sei pra você. Foi voando. Pra mim passou muito rápido esse ano e a gente vai usar esse episódio pra relembrar bons momentos do Modus Operandi. E a gente mandou também a enquete do Modus Awards, o prêmio dos melhores episódios e tal. E a gente vai contar os resultados pra vocês. Aliás, fica a dica de seguir a gente nas redes sociais, é @moduspod, porque a gente sempre avisa as coisinhas lá. Bom, e vamos começar com as estatísticas, né, do ano passado. A gente postou 53 episódios em 2023 e mais de 45 episódios extras, tá? Pra Aurelo, né? Tá bom pra vocês? Caramba. Pra Aurelo, exatamente, porque a gente, na verdade, criou no passado um novo rolê, né? Que além dos episódios extras que a gente conta, né, uma história normal Os e tal, compridos, né? a gente tem também um episódio extra que é uma news, que a gente traz alguma informação nova de algum caso e tal, ou às vezes um caso mais curto. E também tem o Modus Indica, que a gente indica aí um podcast, uma série, um filme pra você assistir, que tem a ver com algum caso também. Então esse ano a gente postou bastante lá no Aurelo. Inclusive, se você começar a nos apoiar agora, quiser conteúdo aí para suas férias, você pode entrar, apoiar a gente na Aurelo e você vai ter acesso a todos os episódios do passado, tá? Não vai ser só ao do mês, nada disso. Você pode entrar lá e tem todos que a gente já postou na vida, tá tudo lá. Uma outra coisa que rolou esse ano, a gente esteve entre os top podcasts mais compartilhados e ouvidos de 2023. Ai, que chique. Segundo o Spotify, o Modus foi o podcast de True Crime mais ouvido do ano. Foi muito legal, gente. Eu tava na festa de fim de ano do Spotify e ficava um letreiro rodando algumas coisas. E eu não sabia, né, que ia passar alguma coisa. E de repente o Thiago falou, Mabê, olha ali. Eu olhei e tava lá, o Modus Operandi, o podcast True Crime mais ouvido de 2023. Eu fiquei... Foda. Aí fiquei emocionada. Foda. Amei, é amamos. isso, né? Amamos, asmei. E a gente tá no top 5 podcasts de 416.910 ouvintes, operander, gente. Cara, olha tipo... isso. É muito... tipo, quase 500 mil de pessoas a gente tá nos top 5 primeiros podcasts. Eu fiquei de cara com essa info. E a gente foi ouvida em 87 países do mundo. Ano passado a gente tinha ficado em 83 países, ou seja, nossa dominação mundial do War está aumentando. A gente aumentou alguns países. Eu acho que cada ano a gente vai aumentando mais países, né, amiga? Até pegar todos. Aí eu fiquei pensando também, porque tem muitos brasileiros espalhados por aí e também tem muita gente de Portugal que escuta a gente. Então, beijo pros portugueses que nos escutam. Meu sotaque é péssimo de Portugal, desculpa. Beijos pra todos os portugueses. Ah, e você sabe quantos dias a gente ficou no top podcasts do Brasil? Quanto? Um total de 43 semanas, sendo que um ano tem 52 semanas. Gente, assim, achei chique. Foi praticamente o ano todo. É Sim. isso. Ah, vamos falar que foi o ano todo. Vamos falar que foi o ano todo. A gente vamos generalizar. Como é que chama? Arredondar. Então, o ano todo a gente ficou no top podcast do Brasil, sendo que a nossa posição mais alta foi apenas a de número 1. Yes! Ok? Chique a gente demais, ficou gente. no top 1. Muito obrigada por terem ouvido e compartilhado tanto o nosso conteúdo esse ano, porque obviamente a gente tá aqui super feliz falando de números, mas é apenas culpa de vocês, gente. Entendeu? É tudo por vocês. Tudo por vocês. Com certeza. E vocês perguntam muito pra gente também os episódios mais ouvidos do ano. Então vamos começar com o 5º lugar. Rufa os tambores aí, Nath, na edição. Número 5. Césio 137, o maior acidente radiológico do Brasil. Nossa, esse caso realmente... Quando é caso brasileiro, né? Parece que dá mais raiva. É muito...
Mexe com a gente, Mexe, né? mexe. A gente tem mais caso brasileiro aqui nesse top 5 aqui também. E em quarto lugar... O episódio de 11 de setembro dos atentados terroristas. O episódio do Césio é o 161, pra quem não ouviu. Esse do 11 de setembro é o 154. Realmente, esse episódio tá bem completo. Eu acho que ficou legal que a gente contou também dos outros aviões, né? Tem gente que nem sabia que tinham outros aviões também sequestrados, então isso foi legal. Número 3... É o episódio 167, Armie Hammer, o colapso de um galã. E esse é um que, até acho que por ser um ator famoso, né, tem um documentário, Sim. então faz sentido que ele bombou bastante. A galera ficou bem chocada, né, com as informações sobre ele. É bem pesado mesmo, ainda mais que não é só sobre ele, né, a gente falou muito sobre a vida da família dele. Que é cheia de coisas, que é estranhas. cheia de mistérios e tal, bem, bem pesado. Em segundo lugar... A gente tem o episódio 155, A Mulher na Caixa, o sequestro de Colleen Stan. Gente, esse, assim, dá muita raiva, é muito... Nossa, Sim. Esse caso realmente foi muito horrível, assim. É um caso que não é muito conhecido, né? Então, como a gente fala aqui, né? Muita gente pergunta pra gente quando a gente dá entrevista. Ai, por que vocês estão, né, falando de true crime e tal? Porque, cara, a gente tá dando luz a casos que ninguém fala, né? Então, é importante também por esse lado, sabe? Às vezes trazendo um ponto de vista diferente de uma história já conhecida e às vezes jogando luz para uma história que nunca nem foi conhecida. E muitas pessoas, muitas mulheres nesse ano vieram falar comigo sobre esse caso da mulher na caixa, porque a gente bate muito na tecla, né, da importância da gente ouvir nossas intuições, da gente, né, ter sempre aquele alerta. Então é muito importante a gente olhar para esses caminhos. E o número 1, tambores. O episódio 148, o incêndio da Boate Kiss. Realmente também um caso brasileiro que é revoltante, chocante. E, nossa, e outro dia não teve um músico que pegou fogo a calça dele num show? Foi o Djonga que pegou a calça dele, ele arrancou a calça. Pois tal. gente, ainda em 2023 ainda estão usando esses fogos de artifício, esses negócios de fogo. O próprio fogo. Paul McCartney, né, ele usa bastante fogo. A Taylor Swift, todo mundo usa, né? Inclusive no show da Taylor que tava calor, né, com esses fogos, ficou pior ainda. Tipo, gente, pra quê? Pra quê? O show já é lindo, tem tanta coisa linda, tem outras formas de se fazer, sabe, assim, é chocante. Realmente, o incêndio da Boate Kiss mostra um caso até diferente do que a gente costuma falar aqui, porque é um caso de negligência, né? É um caso que as pessoas não renovaram a licença do estabelecimento, que a prefeitura também deixou passar, e que foi, sabe, um monte de mini negligências que causaram uma tragédia, assim, né, que é irremediável isso. Inclusive, muita gente lá de Santa Maria, né, lá do Rio Grande do Sul, mandou mensagem, DM pra gente, respondeu na caixinha ali também do nosso site, modusoperandepodcast.com. Muita gente falando que conhecia pessoas que estavam lá, que uma menina me mandou falando que ela deixou de ir esse dia porque sei lá o quê, sabe, assim, histórias... olha, tô até arrepiada, assim, então... É muito recente, né? É um caso que realmente marcou muito e ele foi o nosso episódio mais ouvido do ano. Mabê, e você? Qual foi o episódio que te marcou esse ano? Que você mais ouviu? Cara, eu vou falar alguns. Ela vai ela. Vou falar alguns. Geminiana. Já venho. Eu acho que o que me marcou muito, não pelo o episódio em si marcou também, mas o episódio 185, Luiz Garavito, a Besta. Ele me marcou muito porque a gente postou e o cara morreu no mesmo dia. Sim. Então eu fiquei muito chocada com a coincidência, né? A gente já passou, a gente até brincou com isso, até fala sobre no Modus Awards, a quantidade de vezes que a gente posta um caso e acontece uma atualização nele. A gente posta e aí muda alguma coisa. E aí o episódio já fica desatualizado, né? Exatamente, assim. Então é bem... Eu fiquei meio chocada, sabe? Não foi tanto com o caso em si, que é um caso bem conhecido e tal, mas né, fiquei mais chocada com isso. Mas acho que foi incêndio da Boate Kiss, o episódio do Lucas Terra e Irmãos Naves. O Lucas Terra...
Irmãos Nossa, Naves é o sim. episódio 175. Revoltante. É um caso revoltante, né, da década de 30. E o Lucas Terra é 173. Todos são casos brasileiros, né, os que eu citei aqui. Verdade. Mas o Lucas Terra é um caso que me doeu muito. Um caso que eu chorei gravando. Eu fiquei muito comovida. Verdade. O incêndio da Boate Kiss, a gente ficou bem... Foi um É. episódio pesado pra gente, né? Foi Foi. mais pra você que entrou muito mais no roteiro, mas pra mim também foi pesado, assim. Então, Total. Eu acho que mexeu bem. acho que todos esses episódios de janeiro foram muito importantes. A gente fez um meio que sem querer, querendo, a gente fez um janeiro meio brasileiro, assim, porque a gente contou o caso da Maria da Penha, que acho muito importante. A gente não, né, não tinha contado até hoje, né? Até Nossa, janeiro. verdade. Esse episódio foi muito incrível. Foi muito importante. A gente teve o do incêndio da Boate Kiss, que eu que escrevi, e foi, assim, muito pesado. Eu fiquei mais de um mês escrevendo esse episódio. E eu fiquei escrevendo perto do Natal, sabe? Foi meio... Ai, foi pesado, assim, eu sonhei, foi bem difícil. A gente entrevistou a Daniela Arbex no episódio seguinte. Sim. E isso já é em fevereiro. Mas a gente contou o da Liana Fredenbach e do Felipe Café também, que é aquele do Champinha, que esse episódio também... eu não sabia muito dessa história, então foi muito importante a gente contar. E depois a gente ainda falou com o Marcelo Mesquita do Pico dos Marins. Então, assim, janeiro e fevereiro, PTBR. Foi bem PTBR, verdade. E fevereiro a gente falou do Adnan Syed, que é basicamente a história que inventou o podcast de True Crime, Do né? Serial. Tipo, do jeito que a gente conhece hoje de investigação, tipo como do Mizanzuki ou do Chico Felice e tal. Super, então são casos importantes. A gente também contou em abril o caso do Pedrinho Matador, que a gente nunca tinha contado, né? O caso do Césio também foi de abril. A gente contou muita história brasileira, né? O homicídio da Mércia Nakashima, da Gisberta Salsi Júnior, que ela tava em Portugal, se não me engano, mas ela é brasileira. O que mais? A gente falou que o Vami Zanzuki, de Altamira. Daqui a pouco aí, né, nesse ano, vamos falar sobre o Leandro Bossi, né, que é o novo podcast dele também. Sim. Nova história que ele tá Então, falando. acho que teve muita coisa marcante esse ano, assim. Mas realmente, Tim esses Lopes. casos brasileiros, o do Tim Lopes, foi um episódio a gente muito falou importante, bastante. muito especial. E vamos falar um pouquinho da Aurelo, porque a gente tem os nossos apoiadores, os operanders que nos apoiam pela plataforma da Aurelo, que você pode entrar pelo site, pelo aplicativo, a gente sempre deixa na descrição. E a gente posta bastante lá, a gente faz episódios extras, então a gente faz um episódio igual vocês escutam aqui toda semana, a gente faz um episódio grande, normal, assim, que sai extra lá pra todo mundo, e a gente tá fazendo esses novos, né, que é o Modus News e o Modus Indica, e a gente chegou a quase 2.500 apoiadores esse ano. Muito na legal, Aurelo, gente. que muito foi bacana. muito massa. Inclusive, vocês, né, a gente aproveita todos os feedbacks que vocês dão pra gente sobre isso. Muita gente acaba, tipo, postando agora nos nossos inbox, tipo, indica essa série aqui, né? Olha isso aqui pro Modus News, então é muito legal. E, por exemplo, o caso do Adnan Syed, que a gente dividiu em 2 partes, porque o roteiro ficou enorme, a gente acabou postando a parte 2 antes pros assinantes. E foi um surto, gente. Vocês gostaram muito, assim. Foi muito legal. Esse caso foi. A gente podia fazer mais, inclusive, isso, quando já tiver gravado, soltar antes, assim, porque foi uma resposta super boa. E na Aurelo tem várias recompensas, então você pode ser sorteado, né? A gente escolhe todo mês. A gente tem um monte de sorteio, né? Quantas pessoas são sorteadas por mês? Umas 10? São 9 pessoas, se não mais, porque tem a Chico São Rei 8, 4 das recompensas da Chico Rei, que pode ganhar uma camiseta, caneca, as coisinhas da Chico Rei. São 10. 4 do nosso livro, né, ou jogo, ou enfim, escolher algum outro livro, caso você já tenha o nosso. E ainda nas lives que a gente faz gravação ao vivo, as pessoas ainda são sorteadas de que só quem tá na live também é sorteado. Então, assim, tem muitas chances de ganhar. Pra galera da live, né? Sim. Então tem bastante coisa, inclusive... quem participa da Aurelo também vota tema de episódio, a gente manda várias opções, vocês votam, e o que ganhar a gente faz no próximo mês. A gente tem essas gravações ao vivo, e também tem
uma recompensa que eu achava que ninguém ia querer, lembra? Eu falei, mas Sim, será que já as pessoas vão querer? Gravar a Exato. abertura do podcast, gente. E, gente, simplesmente passou o ano inteiro e a gente não apareceu lá. Só vocês. Só vocês. O programa a seguir Pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Gente, então acho que a gente queria aproveitar esse minutinho aqui pra agradecer todo mundo que nos apoiou na Aurelo, que esse apoio foi super importante pra gente conseguir manter o podcast, pra gente conseguir pagar toda a nossa equipe, nossos roteiristas, ter tudo que a gente tem graças a vocês. Sim, gente, obrigada por tudo e bora falar, né, do que rolou de legal esse ano. Agora sim a retrospectiva, né? Agora é a retrospectiva. A gente falou que janeiro rolou, né, só caso brasileiro. E em fevereiro, ali no comecinho, rolou uma live no TikTok do Globoplay com o Marcelo Mesquita sobre o Pico dos Marins. É mesmo? Foi uma live. E foi no TikTok, né? Foi muito legal, assim, foi o... Por quê? Porque o último episódio do podcast ali do Pico dos Marins tinha saído em fevereiro. Então, a gente já tinha falado sobre o caso, só que aí tinha atualizações, né? Tinha umas discussões e tal. A gente conversou sobre o caso, sobre o processo de criação, sobre bastidores, né? Assim, foi muito legal, gente. Não, Marcelo é um querido. E a gente ainda fez um episódio com o Marcelo com as principais teorias do caso, né? Que continua aí sendo um mistério sem solução e segue sendo investigado. Então, se você ainda não ouviu, vai lá, que é o episódio 151. E, gente, eu não sei se vai ser esse ano, mas agora ele vai ser um documentário também. Olha que legal. Sim, então, era um podcast, mas agora eu lembro que a gente tava conversando meio nos bastidores, né? Em fevereiro, ele falou que eles estavam querendo apresentar pro Globoplay, alguma coisa assim, mas que não estava confirmado. Então, foi confirmado. Então, ó, acreditem nos seus sonhos. Aquelas. Mas rolou. Parabéns, e a gente tem certeza que o documentário vai ser super bom. Nossa, eu tô E aí, curiosa. quando sair, a gente com certeza deve falar sobre isso, né? Porque o caso ainda tá em andamento, né, gente? Estão rolando algumas investigações, algumas coisas do tipo. A gente até fez um Modus News Dicas mais recente, trazendo um pouco isso, mas já deve estar desatualizado. Então, provavelmente, com esse documentário, a gente vai ter mais coisa pra falar. Uma coisa que rolou em março foi o lançamento do nosso jogo em parceria com a Galápagos. É o Stop Modus Operandi, que é basicamente um stop, né, que você não precisa de papel e caneta. Então a gente vai jogando ele falando, dá pra jogar até no carro, sabe? Alguém, só que não quem tá dirigindo vai pegar as cartas, mas dá pra ir, né, fazendo ali na viagem. Ele é o Stop, que é um jogo que já existia, né, só que aí a gente fez com um tema de categorias de investigação, temas de mistérios. É bem divertido de jogar, assim. E a gente ficou super feliz. A gente até jogou o jogo, né, numa live também. Sim, a gente mostrou algumas vezes jogando e ele acabou, gente. Deu sold out, tamo que nem a Beyoncé, entendeu? E agora a gente tem aí umas unidades que a gente ainda tá fazendo no sorteio da Aurelo. É a chance aí. Porque não dá mais pra comprar o jogo. E aí, em abril, a gente foi pro Rio de Janeiro. Né? A gente foi pro Rio Nossa, to See. foi em abril. Cara, eu também não lembrava, tô chocada. Pra mim era tipo setembro. Nossa, parece que foi ontem. Mas foi isso, a gente foi pro Rio to See, participamos de um painel com a Paula Feb. Foi muito diferente, né? Tipo assim, porque o Rio to See, ele é um evento muito do audiovisual, né? Tinha muitos diretores, muito uma galera dos streamings, então tava a galera apresentando o que ia ter de novo, quais eram as grandes apostas. Então, muita coisa foi divulgada lá. E foi bem interessante, né? Eu gostei. E a gente encontrou vários operanders por lá também. Exatamente. E, cara, a Paula é uma pessoa incrível. Ela tem muito conhecimento né, do mundo, da psicologia aí por trás, né? Dos serial killers, dos criminosos. Ela é escritora também. Escritora como nós. É. Sim, foi bem legal. Isso foi em abril, gente, eu nem lembrava mais. Em julho, a gente participou do Foca no Rolê, gente. Um programa da Dia TV, né? Da nossa amiga pessoal, Foquinha. Foi tudo. E, gente, foi muito engraçado esse dia, porque ela gravou desde dirigindo com a gente. A gente foi até o Copan, né? Uhum. Que é um prédio famoso aqui em São Paulo, que fica ali no centro da cidade. A gente visitou uma videolocadora, conversamos sobre filmes. Gostoso.
Conversamos sobre fantasmas, Carol não gostou Não gostei dessa muito. parte, não. E também tomamos uns belos drinks, né? No centro de São Paulo. Foi muito legal esse dia, né? Foi uma Nossa, coisa bem foi diferente. muito gostoso. Eu amo gravação, né? Eu amo estar em Aham. gravação e ainda com minhas amigas, né? A Foquinha também é uma amiga muito querida, então foi super divertido. A parte que eu mais amei foi a da locadora, que realmente fazia tempo que eu não entrava numa locadora. E tem lá Nossa, no foi muito Copan. legal. E o cara, dono da locadora, era muito querido, né? Muito Tipo, fofo. ele ficou conversando, trocando uma ideia com a gente, assim. A gente ficou lá um tempão conversando. Foi muito legal esse dia. A gente vai deixar o link do episódio no nosso site, nesse episódio aqui. Entra lá, modusoperandipodcast.com e entra lá pra assistir este episódio de Foca no Rolê. E em julho também rolou um negócio chique, porque a Darkside lançou o livro Damas Mortais, que tem um texto nosso lá. Gente, muito massa. Foi muito legal. O livro, ele reúne vários casos, assim, bem na pegada de Lady Killer, sabe? São casos bem interessantes. Então, se você, né, leu, se você viu o nosso texto lá, conta pra gente aí nos comentários. Se você ainda não leu, ainda não comprou, vale a pena comprar esse livro. Tem nosso textinho lá, não só por causa do nosso texto. O livro Por também causa é do interessante. nosso... Mentira, mas o livro Mas é bem por legal. causa do nosso texto. Mas compre por causa da gente, mentira. Mas tem esse rolê também. Em agosto, rolou uma sessão de filme de Tempos de Barbárie, né? Com a Paris Filmes. Então, a gente levou alguns Orellers. A gente pediu pra se inscrever quem era da Orelo. E aí foi muito legal. A Mabê foi, infelizmente eu tava viajando, mas a Mabê foi lá representar o Modus. E foi muito legal, gente. Foi, tipo, acho que tinha umas 25 pessoas, assim, foi muito bacana. Eles até criaram um grupo no WhatsApp nesse dia, a galera tá unida até hoje, achei bem legal. Mas foi muito divertido, assim. O filme era um suspense, né, forte, assim. Mas foi muito interessante a gente tá ali assistindo juntos. Eu acho que foi essas oportunidades, né, de eventos diferentes, acho que eu acho muito interessante, sabe? Porque a gente tem os painéis, que a gente tem uma troca, que a gente conversa, que é sempre mais individual, mas quando você senta num cinema particular ali da Paris Filmes, né, pra poder falar sobre o filme. Então a gente conversou ali durante o filme um pouco, óbvio, respeitando o filme em si, mas sabe, a gente fazia comentários, discutia o filme, depois que acabou a gente ficou falando sobre ele. Então achei uma experiência muito legal e que super acho que a gente pode repetir, né, em Com 2024. certeza. Chegando em setembro, outra coisa que rolou em parceria com a Intrínseca, que a gente sempre ama, foi participar da Bienal do Livro, porque nós somos escritoras, a gente tem um livro chamado Modus Operandi Guia de True Crime, então a gente foi pro Rio de Janeiro, por isso que a gente tá achando que a gente foi pro Rio de Janeiro, que a gente foi de novo em setembro. Por isso que a gente tá achando que a gente foi pro Rio de Janeiro. Querer que a gente foi, no caso. A gente participou de um papo muito legal também sobre True Crime com o Ivan Mizanzuki e o Rafael Montes, né, que também tá bombando aí. E, cara, é muito legal. A gente vocês encheram o rolê, não Gente, cabia mais ninguém. Não cabia mais ninguém. Tinha o Sensenger de novo. Foi Sim. uma loucura. Foi muito A gente legal, autografou gente. livro, né, fez esse bate-papo, depois ficou lá tirando foto, autografando, tipo, foi muito massa. Muito especial, gente. E a gente chegou na Bienal e a gente entrou por um elevadorzinho secreto. Foi chique, aquele Foi carrinho muito de golfe. chique. Gente, sério, A gente auge. entrava direto na salinha. Foi o nosso auge, assim. O auge das atrizes da Globo. Deve ser assim. Deve ser. Em novembro? Em novembro a gente participou Gente, em novembro simplesmente estávamos estampadas em outdoor, Metrô. em banco do ônibus, no metrô de São Paulo. Eu fui fazer um tour, fiz um reels lá no meu Instagram, _B, se você quiser ver, porque eu fiz esse tour. E por que a gente estava estampada, né, nos rolês aí da vida? Porque a gente participou do Spotify Podcast Festival. Então foi a primeira vez que rolou esse evento do Spotify. A gente não tinha noção da grandiosidade desse evento, né, amiga? Chique. Tipo, quando a gente topou e tal, tipo assim, a gente tinha noção de que ia ser um negócio legal, mas acho que a gente não tinha ideia do que ele ia ser, assim, totalmente. Nossa, foi muito legal. E ele legal. foi muito legal, cara. Foi no Tomiotaki, sabe? Um museu maravilhoso aqui de São Paulo, chique, um lugar
fino, elegante, sincero. E aí tinham várias salas, porque a galera gravou vários podcasts ao vivo. Então reuniu vários podcasters do Brasil todo. E a gente conseguiu gravar, a galera... Vendemos ingressos, né? Tinha um ingresso lá do festival que você podia participar de uma sessão na nossa sala. A nossa sala estava lotada, foi incrível. Tava todo mundo lá assistindo. E esse episódio ainda foi pro nosso feed, né? Foi. É o episódio 189. Então dá pra você ouvir. A gente conta um caso e depois a gente começa a responder umas perguntas. É mais na loucura, né, gente? Porque é Bem evento, gostoso. então é interação com a galera que é o mais importante. E foi muito especial, né, amiga? Nossa, foi muito legal. E gravar o caso ali com as pessoas, né? É engraçado, porque fica uma diferente, né? claque, assim, né? Quando a gente fala alguma coisa chocante, todo mundo fala, oh. Quando a gente fala alguma piada, a galera ri. É bem interessante gravar com o público, assim, bem legal. E aí chegamos agora, no fim do ano, dezembro. Então, estamos aqui com a nossa retrospectiva, completando 4 anos. Palmas, Brasil. Olha, 4 aninhos, eu quero palmas. Você que tá aí em casa pode bater palmas. A gente está olhando. Não, e foi realmente um ano muito especial. Todo ano é, né? Mas o Modus cada vez mais está se consolidando, né? Como um dos maiores podcasts de true crime do Brasil. Então, é uma honra fazer isso. É uma honra trabalhar. A gente faz de tudo para fazer tudo com muito respeito. Muito bem feito, com muita informação, com muita pesquisa. Então a gente fica orgulhosa também, sabe? Sem falsa modéstia, assim, a gente tenta fazer o melhor trabalho possível. Então é legal quando a gente tem esses resultados, quando a gente vê todo mundo postando a retrospectiva, né? Nossa, do Spotify, sim. que a gente tava lá nos top 5, no top 1 das pessoas. Então a gente tem muito, muito orgulho. Nos eventos que a galera vem falar com a gente, falando que escolheu a profissão por causa do modus operandi. Super, é meio que chocante. resolveu criar um podcast por causa do modus operandi, sabe? Tipo, é muito gratificante pra gente. Então a gente só tem a agradecer. Obrigada mesmo, Muito gente. obrigada por tudo. E bora, gente, que temos um prêmio. Calma, ainda não acabou. Ainda Agora não a gente acabou. vai aos ganhadores do Modus Operandi Awards 2023. A gente criou um formulário, gente, com as categorias e vocês votaram. E foram mais de 2.500 votos. É bastante coisa, tá, gente? Bastante. Bora ver a lista dos vencedores? Então vamos lá. O melhor erro, surto de gravação, com certeza quem ganhou foi aquele que eu falo em meados de miau. E a Mabê responde. A Mabê latiu para responder aos meus meados. Ai, gente. Não deu, sério. Foi o episódio 179. Gente, teve 1.642 votos. Ganhou disparado. 64%, assim, não teve outra. Realmente foi um momento de descontração no meio da gravação da live. E a gente só colocou como erro de gravação, né? Depois, porque a galera que tava, né, assistindo a gravação falou, Surtou. meu Deus, isso tem que entrar. Então, isso é muita coisa que acontece nas gravações que vocês não têm ideia, gente, do surto que é. É verdade. Vamos lá para a próxima categoria. O episódio favorito de vocês de caso brasileiro foi realmente o incêndio da Boate Kiss. Realmente, né? Ele ficou no top 1 mais ouvido do ano. Então, não teria como ser outro mesmo. E em segundo lugar, a gente teve o caso do Césio 137. Que são, então, o episódio 148, o da Boate Kiss, e o 161 do Césio. Episódio mais impactante nos Estados Unidos. O ganhador foi o episódio 155, A Mulher na Caixa. O sequestro de Colin Stam, que teve 35,7% dos votos. E em segundo lugar foi o episódio 154, Os Atentados do 11 de setembro, né? Que teve aí 18,5% dos votos. A gente já falou também, né? Foram os Também o episódios top mais 5. ouvidos também. Então faz todo sentido. Agora a gente tem uma categoria de episódio de países diversos que a gente coloca, porque tem muito caso dos Estados Unidos, né? Então, essa parte a gente se dedica especialmente a casos de países diferentes. E aqui a gente tem 2 que não estão no top 5 mais ouvidos. O ganhador foi o 143, o do Joseph Fritzl, o monstro de Amstetten, que realmente é o caso da Áustria, né?
que realmente é um caso muito chocante também. E em segundo lugar ficou o assalto de Norrmalmstorg, que é aquele Olha. da origem da síndrome de Estocolmo, que é um caso da Suécia. O episódio mais impactante com uma criminosa foi o 174, Flor de Lis, a deputada, pastora e mãe de 55 filhos, né? Que teve aí 28% dos votos. E em segundo lugar foi a história Fera da Penha, que é o episódio número 177. Então, a Carol tinha falado, né, mais cedo desse caso que a gente falou também. Então, foram esses dois casos aí que a galera votou como os mais impactantes com uma criminosa. No episódio mais misterioso, o ganhador foi o Pico dos Marins. Quando a gente discutiu o caso com teorias com o Marcelo Mesquita, foi o episódio 151. E em segundo lugar, um pouquinho ficou pau a pau, assim, foi o caso dos estranhos idênticos, aqueles dos trigêmeos, né? Que realmente não tem muita resposta do que aconteceu, então também fica esses mistérios aí. Totalmente. Investigação equivocada. Quem ganhou foi o episódio 168, o caso Escola Base, equívocos e sensacionalismo, né? Teve 37% dos votos. E, gente, esse é um caso... ele é revoltante. a personificação de uma investigação equivocada, né? A personificação do que o sensacionalismo pode causar na vida das pessoas. É uma história muito triste. Um caso muito triste aqui que aconteceu no Brasil, em São Paulo. E em segundo lugar tem o episódio 175, Irmãos Naves, Acusados e Torturados, que também é um episódio muito revoltante. Revoltante. É muito triste. A gente também fez uma categoria de episódio com mais reviravoltas, e o ganhador foi também Estranhos Idênticos, dos trigêmeos, que realmente, né, você vai descobrindo que tem um irmão, que tem outro irmão, daí descobre que tem uma agência, sei lá o quê. E o episódio com mais reviravoltas depois da publicação, Mabê, explica isso. Gente, não deu, né? O ganhador teve que ser o 185, Luiz Garavito, a besta, porque o Garavito faleceu no dia que a gente publicou o episódio, gente. Porque a gente percebeu que tinham vários episódios que depois que a gente postava acontecia alguma coisa com relação ao episódio, né? Por exemplo, o da Mércia Nakashima, no fim do episódio a gente fala que o registro da OAB, do Misael, ainda estava ativo. E no mesmo dia ou no dia seguinte ele foi excluído da OAB. Tipo, 13 anos depois do crime, sabe? Qual a chance, né? Tipo, então, qual a chance? É muito É louco bizarro. isso. E aí o do Luiz Garavito, o cara faleceu, né? O cara faleceu. E assim, a galera ouviu e tal, e aí no final eles, vocês viram que ele morreu, gente? Sim, E a gente não, viu, mas como a gente assim? acabado de postar, né? Tipo, pra gente postar um episódio naquele dia, isso significa que ele foi feito há muito tempo antes. Tipo, o roteiro dele já foi finalizado, sei lá, no mínimo 2 semanas, 3 semanas antes dele ir pro ar, dependendo. Sim. Então, é muito doido, assim, não é uma coisa... Né, muitas vezes a gente acaba incluindo, né? Depois acho até que do Luiz Garavito a gente chegou a gravar, Remendou, não sei. Né? Eu não lembro, às vezes a gente remenda e publica de novo, Às vezes a gente fala, vamos subir esse arquivo pra pelo menos, né, dar uma atualizada. Mas foi esse grande plot twist aí rolando. E bom, pra terminar com chave de ouro, né, gente, o melhor fandom do mundo foi unânime, gente. A gente teve mais de 2.500 votos. Só tinha uma opção. Mas só tinha uma opção, que era... Os operanders, ganhadores são os próprios operanders. E, cara, esse ano eu tive a ideia de colocar uma caixinha, deixa eu até abrir aqui, ó, pra vocês mandarem mensagens pra gente, né, mandar seu carinho, recadinho. E, cara, é muito gostoso ler os recadinhos. Eu não vou ler aqui porque é pessoal, é entre nós e vocês. Mas, nossa, é muito gostoso ler, sei lá, gente falando que sempre escuta, que lê, parece que, né, responde em voz alta a gente, que, sei lá, usa pra dormir, usa na academia, usa pra lavar louça, não sei o quê. Que é o melhor podcast pra relaxar. Isso não é engraçado, mas acontece. Galera que ouve antes de dormir, né? Surreal. Então assim... E aí, óbvio, depois tem que voltar pra ouvir o resto, né? Mas a gente fica feliz demais. Eu amei essa categoria dos recadinhos.
E é isso, né, gente? O Modus só existe por causa de vocês, assim. E esse episódio, então, é pra relembrar esse 4º ano de Modus Operandi, agradecer Sim. vocês todos por compartilharem a palavra do Modus, pra estar aqui sempre comentando, interagindo. Os Orelers, né, quem apoia a gente na Orelo também, que ajuda muito a gente a continuar aqui. E as gravações são muito engraçadas também. É sempre um grande surto, né? É o grande surto. E a gente tem que agradecer a equipe do Modus, né? A Bruna, Sim. que faz nossas redes sociais e muito mais. A Bruna é nosso braço direito, esquerdo, o pé, a mão. A nossa memória. Memória. Que a gente Ela não que tem. ajudou a escrever esse episódio aqui, porque a gente mesmo não lembrava de tudo isso, por isso que a gente fica chocada com as informações. Gente, não pensa assim, nossa, elas nem sabem. Não, a gente Não. não sabíamos. A gente tem que agradecer a Nath, nossa editora, que aguenta a gente, falando, ai, Nath, corta isso. Nath, não sei o que lá, volta aqui, vai pra lá. Ai, Nath, gravamos. Nath, emenda isso aqui que o cara morreu hoje, Nath. Coitada. Nath Nath luta por lutou. nós. Agradecer aos nossos roteiristas, né? Dudes parou de escrever pra gente esse ano, mas ela participou muito desses 4 anos. O Luiz, que tá aí com a gente desde cedo, a Paloma, que entrou um pouquinho depois, a Bárbara, que entrou esse ano, a Fê Pineda, que entrou rapidinho, já saiu, mas Ajudou veio muito dar a um help, gente. mas ajudou muito a gente. O Banjo, né, que fez a identidade visual do Modus Operandi, vira e mexe, ele quebra um galho pra gente, ajuda em alguma coisa. A Bel Rodrigues, né, que esteve ali no início com a gente, Sim. na criação do Modus Operandi, depois ela seguiu o caminho dela, mas a gente tá sempre aí ainda assim se esbarrando. E, poxa, agradecer a Ness, que é a nossa agência também, que ajuda a gente nas negociações, quando precisa de alguma coisa, quando tem público, quando tem evento. A Micaela, o Biso, a Ju, que sempre estão com a gente. E quem participou do Modus, né? Nossos Sim. convidados aí de 2023, a gente teve Daniela Arbex, Marcelo Mesquita, Erika Hilton, foi o auge. Erika Heitor Hilton, Dali gente, agora no chique finalzinho, demais. pra falar de DNA do crime. Mizanzu, que já é velho da casa, sempre tá aí também. Então, obrigada, Exatamente. gente, todo mundo que participou. E bora, né, gente? Bora Que aí. 2024 já começou. E, assim, até vamos aproveitar para contar que a gente vai dar uma pausa, mas calma. A gente vai tirar umas mini A férias, gente vai tirar umas mini férias, porque realmente, gente, em 4 anos, a gente, né, vocês sabem, vocês nos acompanharam, a gente nunca parava. A gente parava uma semana ou outra só, no máximo. E sempre uma parava, outra, né, fazia os corres, aí ficava mais pesado pra essa pessoa que ficava. Então, dessa vez, a gente vai dar uma pausa. A gente vai tirar um tempinho. Esse ano a Carol vai casar, ela tem muita coisa pra resolver. Noiva! E a gente ainda não, a gente não, né, não chegou à conclusão se a gente vai voltar em fevereiro ou em março. Mas vem fiquem aí. ligados nas nossas redes que a gente vai contar tudo por lá. É isso, gente. Então entra lá em Modus Pod ou nas nossas redes sociais, né? A minha é Carol Moreira 3, a da Mabê é... Mabê Bonafé, no Insta é ma_b. E então fiquem de olho que a gente vai avisar tudo. A gente vai tirar umas fériasinhas agora em janeiro e a gente avisa vocês. E é isso, a gente espera que vocês tenham gostado do Modus Awards, que vocês tenham se divertido um pouquinho aí na medida do possível com a gente, né, nesse episódio. E é isso, então. Feliz 2024 e bora aí pra mais um ano. Tudo de bom pra vocês, gente. Que esse ano seja maravilhoso pra gente e até o próximo episódio.